Oi, turma, espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência ao nosso PET 1. Essa semana vai ser a semana 2 do PET 1. Na apostila de vocês, como eu disse semana passada, ela trouxe junto semana 1 e semana 2. Então, essa semana nós vamos fazer uma revisão básica de mitose e meiose. E aí nós vamos falar sobre as questões número 2 e número 4. Questão número 2 e número 4, que são as questões que não estavam no formulário semana passada. Bom, quando nós falamos do processo de divisão celular, a divisão celular ou reprodução celular consiste no processo de mitose e no processo de meiose. A mitose, ela vai acontecer para permitir o crescimento do organismo, a cicatrização de um ferimento, a regeneração de um tecido. Então, quando nós falamos na produção de células iguais à célula-mãe, quando eu digo células iguais à célula-mãe, eu estou me referindo a células com a mesma quantidade de material genético da célula-mãe. Então, eu estou falando de mitose. A meiose, ela já reduz o número de cromossomos pela metade. Então, no caso da meiose, é uma divisão reducional. A meiose vai acontecer nos animais para a formação de gametas, formação de óvulo, de espermatozoide, e vai acontecer também nas plantas para a formação de esporos, que são células reprodutivas das plantas. Aí o que nós temos? A mitose e a meiose são divididas em várias etapas. Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui os meus pincéis. Quando eu falo de mitose, basicamente, o que nós dizemos? Que na mitose tem uma célula-mãe com, vamos supor, 40 cromossomos. No final do processo são formadas duas células filhas idênticas à célula-mãe. Se a célula-mãe possui 40 cromossomos, as duas células filhas também apresentarão 40 cromossomos. Então, é uma divisão equacional, uma divisão que mantém o número de cromossomos da célula-mãe. Essa mitose, ela vai ser dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui nós vamos falar o básico de cada etapa, nessa revisão que nós estamos fazendo. Vamos supor que aqui eu tenho uma célula-mãe. Essa célula-mãe, ela está com o núcleo, é uma célula eucarionte. Aqui no núcleo nós temos a cromatina, o material genético, o DNA, tem o nucleolo, a membrana nuclear, que é a carioteca. Então, é aquela célula que nós falamos na semana passada, quando ela está em intérfase, ela está se preparando para entrar no processo de divisão. Durante a intérfase que nós falamos na semana passada, a intérfase é dividida em 3 etapas. A fase G1, quando a célula começa a aumentar o citoplasma, as organelas, produzir proteína. A fase S, que é a fase de síntese do DNA, vai acontecer a duplicação do DNA. E a fase G2, quando termina a produção de proteínas, o aumento do citoplasma, para aí ela entrar no processo de mitose ou de meiose. Então, durante a intérfase, que é o que antecede o processo de divisão, a célula está se preparando para entrar no processo de divisão. Está acontecendo a duplicação do material genético. Então, olha, o que nós temos aqui? Na primeira fase, que é a prófase, primeiro vai desaparecer a carioteca e o nucleolo. O material genético, ele vai ser duplicado. Geralmente nessa célula, no núcleo da célula, nós fazemos o quê? O material genético, o DNA, dessa forma, porque ele está na forma simples. Quando acontece a duplicação, vai formar o segundo braço aqui do cromossomo. Tanto é que quando é um filamento simples, eu chamo de cromatina. Quando duplica, eu tenho uma cromatina, vai duplicar, forma o segundo braço. São as cromátides irmãs. E segurando essas cromátides irmãs, existe uma bolinha de proteína ali, chamada de centrômero. Então, o cromossomo é o DNA duplicado, quando a célula está em divisão.
Então é um filamento duplo de DNA. Cada braço aqui, ó, eu tenho uma cromátide de irmã, outra cromátide de irmã. Segurando essas duas cromátides, eu tenho uma estrutura de proteína chamada de centrômero. Então, na prófase, desapareceu a carioteca, o nucleolo. Nós temos aqui, ó, os cromossomos, eles estão aqui espalhados no citoplasma da célula. Essa estrutura aqui, que é um parzinho, fica geralmente perpendicular um ao outro, né? Formando um ângulo de 90 graus. Nós temos o centríolo. O centríolo é uma organela que vai participar da divisão celular. Aparece na célula animal e somente em algumas células vegetais. Geralmente célula vegetal, então, não tem. Então, aqui é a primeira etapa. Nessa prófase, o cromossomo, ele começa o quê? A se condensar, espiralar, condensar. Ele fica enroladinho, parecendo uma espiral de caderno. Tanto é que ele vai ficar, quando ele está na forma, o DNA de cromatina, ele é um filamento longo, fino. A hora que ele passa para cromossomo, que é o filamento duplo, ele começa a condensar, enrolar, ele vai ficar mais curtinho. É a forma mais fácil de se visualizar o DNA. Então, começou a condensar nessa etapa de prófase. Na segunda etapa, que é a metáfase, na metáfase é a melhor etapa se você quiser observar o cromossomo. Porque nessa etapa aqui, o cromossomo vai atingir o grau máximo de condensação. Então, ele está completamente, vamos dizer, enroladinho. E na metáfase, nós temos a formação da placa equatorial. Os cromossomos, eles vão ficar alinhados no meio da célula, formando uma placa, ó, metáfase. Meta vem de meio, então eles formam essa placa no meio da célula. Aqui nós temos também, olha, a formação das fibras do fuso. Começa a formar na prófase e aqui essas fibras, elas vão o quê? Se unir aos cromossomos. Então é uma fibra que une ao centrômero aqui, ao centrômero do cromossomo, que é essa bolinha de proteína do meio. Na próxima etapa, que é a anáfase, na anáfase, o que nós temos? A duplicação desse centrômero. Era um centrômero, ele vai duplicar. Quando esse centrômero duplica, então eu tenho uma cromátide e a outra cromátide, aí tinha um centrômero. Duplicou aqui o centrômero. Então, o que vai acontecer? Essa fibra aqui do fuso vai puxar um braço do cromossomo aqui para cima, a outra aqui puxa o braço para baixo. Então, nós temos o que? A separação desses braços do cromossomo, que nós chamamos de cromátide irmã. Então, ocorre a separação. Primeiro, na anáfase, então, nós temos a duplicação do centrômero e a separação das cromátides irmãs. Depois que aconteceu essa separação, essa fibra aqui do fuso, ela vai encolhendo, encolhendo até chegar em cima aqui. Aí nós vamos ter o quê? O reaparecimento da carioteca, do nucleolo. Tá vendo que agora, ó, não está duplicado mais o DNA, ele está na forma simples. Vai acontecer aqui a citocinese. Aqui que é a citocinese? É a divisão do citoplasma. Vai dividindo, dividindo, até separar em duas novas células. Essas duas células formadas, elas vão ter, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar o nucleolo aqui, né? E aqui tem um parzinho de centríolo. Mas o que é importante nós observarmos aqui, ó? No começo, a célula tinha o quê, ó? 4 cromossomos, ó. 1, 2, 3, 4. No final, as células filhas mantêm o número de cromossomos. Por isso que nós falamos aqui no exemplo. Uma célula mãe com 40 cromossomos, se acontecer mitose, ela vai formar duas células com 40 cromossomos. Se for uma da espécie humana com 46 cromossomos, ela vai formar duas células filhas com 46 cromossomos. Então, é uma divisão equacional, é uma divisão que mantém o número de cromossomos da espécie. Agora, no caso da meiose. A meiose, ela já passa por duas divisões sucessivas. Então, ela faz uma primeira divisão, terminando a primeira divisão, que nós vamos chamar de meiose 1,
imediatamente ela já entra na meiose 2. Aqui assim, ela faz a intérfase, que é o período de preparação, entra na meiose 1 e já entra na meiose 2. Então ela não para após terminar a meiose 1, senão fica uma divisão incompleta. E entre meiose 1 e meiose 2 não vai acontecer novamente a intérfase, tá? Então meiose 1 e meiose 2 é tudo da meiose, de uma única meiose. Bom, o que nós temos? Aqui nós temos, olha, uma célula, vamos supor, mesmo exemplo de cima, uma célula com 4 cromossomos. Aqui, na meiose 1, as 4 etapas são os mesmos nomes de cima, só que eu coloco um na frente. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Quando for a meiose 2, na meiose 2, continuam os mesmos nomes, né? Nós só vamos colocar o 2 na frente. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Aí, olha, na prófase 1, desaparece a carioteca, tem a duplicação do centríolo, vão começar aqui a formar as fibras do fuso acromático, que é o que puxa ali os braços do cromossomo. E uma característica, desaparece o nucleolo também. E uma característica importante no caso da prófase 1. Essa prófase 1, na verdade, ela vai ser subdividida em 4 etapas. Mas o que é importante é que nessa prófase 1, quando está lá passando pelas 4 etapas dela, pode acontecer o processo de crossing over ou permutação. O que é crossing over ou permutação? O crossing over ou permutação é quando eu tenho um parzinho de cromossomos homólogos. Nossa, o que é isso? Cromossomos homólogos são cromossomos que têm a mesma sequência de genes. Esses cromossomos homólogos, eles podem trocar pedaços. Então, olha, aqui eu tenho na prófase 1 o pareamento dos cromossomos homólogos. Se nesse daqui eu tenho um gene para cor de olho, no que faz parzinho dele, na mesma posição, eu tenho um gene para cor de olho. Se nesse daqui eu tenho um gene para tipo de cabelo, nesse que faz parzinho eu tenho a mesma sequência de gene. Então, eu tenho um gene para tipo de cabelo também. Então, esses cromossomos, eles podem o quê? Trocar pedaços. Então, esse crossing over ou permutação, que é essa troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, é que vai permitir uma maior variabilidade genética, porque nós vamos ter uma mistura de genes, e essa mistura de genes é que vai permitir uma maior variabilidade genética. Aí, então, na prófase 1, acontece esse processo. Depois, na metáfase 1, nós temos também a formação da placa equatorial. Só que qual que é a diferença? Aqui, olha, tá vendo que é uma, vamos dizer, uma fita simples de cromossomos? Aqui nós temos o pareamento, ó, dos cromossomos homólogos. Então, é como se formassem 2 fitas ali, porque é o parzinho que vai ficar um do lado do outro. Mas na metáfase 1, eu tenho o quê? A formação da placa equatorial com esses pares de cromossomos homólogos. Na anáfase 1. Na anáfase 1 não vai ocorrer essa duplicação do centrômero, que é essa bolinha do meio. Por quê? Cada fibra aqui vai se ligar, ó. Esse cromossomo, ele tem o centrômero dele, a bolinha do meio dele. Esse daqui tem o centrômero dele. Então, a fibra do fuso, ó, ela vai se ligar, puxar o cromossomo inteiro para um polo da célula para um lado, e esse daqui vai puxar o outro cromossomo inteiro. Então, nós temos a separação desses cromossomos homólogos. Não vai separar o bracinho do cromossomo, é a separação dos cromossomos homólogos. Depois que aconteceu na telófase 1, vai reaparecer a carioteca, reaparecer o nucleolo, né? Só que qual que é a diferença? Aí vai dividir aqui, tá bom? Começa a acontecer a citocinese, que é a divisão do citoplasma. No final, eu tenho uma formação de 2 células. Só que olha o que acontece. Essas 2 células que são formadas, qual que é a diferença de cima? Primeiro, eu já tive o que? A redução do número de cromossomos. Aqui eu mantive, ó, 4 cromossomos. Lá no começo eu tinha 4. E aqui eles estão na forma simples, sem estar duplicado. Nesse caso, eu já reduzi.
No começo eu tinha 1, 2, 3, 4 cromossomos. Agora eu tenho 1, 2, 1, 2. Eu formei duas células com a metade do número de cromossomos. Então a meiose 1 é uma meiose reducional. Só que por que ela vai fazer a meiose 2 na sequência? Porque quando termina a meiose 1, tá vendo que os cromossomos estão duplicados? Eles não estão na forma simples de cromatina. Então esses cromossomos eles têm que retornar para a forma simples, eles não vão permanecer duplicados. Por isso que imediatamente ela inicia a meiose 2. A meiose 2 é repetir o processo de mitose, é igualzinho o processo de mitose, é uma divisão equacional. Então, olha, desaparece a carioteca, desaparece o núcleo, não precisou de intérfase, porque já está tudo duplicado, não precisa duplicar de novo. Aqui, nós vamos ter a prófase 1, a prófase 2. Nós temos, o cromossomo começa a condensar novamente, aqui vai atingir o grau máximo de condensação, a formação da placa equatorial. Tudo que acontece com uma célula acontece com a outra também. Formou a placa equatorial na anáfase, isso na metáfase 2. Na anáfase 2, aí o que acontece? A duplicação do centrômero. Aqui nós não tivemos duplicação do centrômero. Cada cromossomo inteiro foi puxado para um polo da célula. Agora aqui não. Aqui nós já temos o quê? Aqui nós já temos a duplicação do centrômero, a fibra do fuso, ó, vai o que na anáfase 2? Vai ligar, então, aqui no bracinho do cromossomo, que nós chamamos de cromátide, e cada braço do cromossomo vai ser puxado para um polo da célula. Depois que isso aconteceu, reaparece a carioteca, o núcleo, acontece a citocinese aqui, que é a divisão, né, do citoplasma, e nós temos a formação de duas novas células. A célula mãe lá no começo tinha 4 cromossomos. As células filhas aqui, ó, cada uma vai ter 2 cromossomos. E aqui está na forma simples. Aí termina a divisão. Então, na mitose, nós temos uma célula mãe formando 2 células filhas idênticas a ela. E na meiose, nós temos uma célula mãe formando no final vai ficar 1, 2, 3, 4. 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, uma célula da espécie humana que tem 46 cromossomos, se ela fizer o processo de meiose, ela vai formar no final 4 células com 23 cromossomos. Se a célula mãe tiver 20 cromossomos, no final da meiose, ela forma 4 células, metade de 20, com 10 cromossomos cada uma. Esses são os 2 processos de reprodução celular ou divisão celular. Vamos fazer as 2 questões então. Claro que aqui eu falei o basiquinho, uma revisão dos 2 processos, tá? Essa semana, como eu disse, vai ficar a questão número 2 e a questão número 4, né? Para vocês resolverem. A número 2 tem um gráfico que nós falamos dele na semana passada. O gráfico está assim, ó. O gráfico representa o teor de DNA no núcleo de uma célula ao longo do ciclo celular. Sabe-se que a vinblastina é uma substância que promove a despolimerização dos microtúbulos, desmancha. Essa molécula grande, o microtúbulo, vai quebrar em pedaços menores, presentes nas fibras do fuso. Esse microtúbulo ele é importante porque ele vai entrar na formação dessas fibras aqui do fuso, que é o que puxa, né, o cromossomo, a cromátide aqui. Se não tem microtúbulo, desfez o microtúbulo, não vai formar essa fibra do fuso. Caso uma célula eucariótica seja tratada com a vinblastina, é correto afirmar que ela ficará. Presta atenção, o gráfico de semana passada. Nós temos aqui a quantidade de DNA, essa quantidade de DNA em função do tempo. Aí olha o que nós... Opa, deixa eu colocar aqui. O que nós temos? Ó, o DNA aqui, o teor de DNA era 2, que é a fase G1, ela está começando a se preparar para dividir. Aqui, olha, quando está subindo, está indo de 2 para 4, está dobrando a quantidade de DNA.
essa duplicação do DNA é a fase S. Aí depois aqui, ó, o 3 é a fase G2, finalizou a produção de proteína, a célula está prontinha para dividir. O 4, ela vai iniciar o processo de divisão celular. Então, vamos ver. Se não formar fibra, não formou essa fibra, então, o que nós temos? Olha, eu quero saber o que vai acontecer. Olha a letra A. Com os cromossomos em forma de eukromatina. Não, porque aqui nós vamos ter os cromossomos duplicados, tudo certinho. Letra B. Com a metade do número de DNA da célula-mãe por não ocorrer citocinese. Ó, se eu não tenho a formação da fibra, consequentemente, eu não tenho a separação das cromátides irmãs na anáfase. Se não separar as cromátides, a célula vai ficar com o dobro da quantidade de DNA. Não separou cromátide. Se não separou cromátide, o DNA vai ficar o quê? Duplicado. Então, não é metade. Olha a letra C, com o dobro de DNA da célula-mãe, por não conseguir realizar a anáfase. Porque nós não temos a separação dessas cromátides irmãs. Então, os cromossomos vão ficar duplicados. Então, a resposta é a letra C. A questão número 4. A figura abaixo mostra um corte histológico. Histológico é um corte de tecido, né? De um tecido vegetal, em que estão assinaladas células em diferentes momentos do ciclo celular. Quando a gente olha, ó, esse desenho aqui, ó, tá fora de ordem aqui é o 3, tá? Então aqui, ó, o desenho 1 é quando a célula tem a carioteca, tem o nucleolo. A número 2, olha, é quando está acontecendo o quê? A separação das cromátides irmãs, que é a anáfase. E a número 3 é a prófase. Essa número 3 aqui, o que nós temos? Não está formando a placa equatorial. Nós temos os cromossomos aqui duplicados, já espalhados ali no citoplasma. Aí está assim na letra A. Em algumas das células mostradas na figura, é esperado encontrar atividades de síntese de RNA mensageiro. Aí vem assim, em qual das células numeradas de 1 a 3 deve ocorrer maior atividade de síntese desse ácido nucleico? Para sintetizar o RNA, precisa o quê? Vai precisar do nucleolo, nós temos a participação do nucleolo. Então, está pedindo o quê? Em qual das células numeradas? Vai ser a célula número 1. Porque na célula número 1, nós temos aqui, está em azul aqui, a bolinha em azul, representa o quê? O nucleolo. Lembra até que o nucleolo, ele é formado por RNA ribossômico, e que vai ser responsável pela formação do ribossomo. Então, aqui vai ser a número 1, porque na célula número 1 nós temos a presença do nucleolo. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. A letra B. O que faz com que em mitose ocorra a separação das cromátides irmãs de forma equitativa para os polos das células? Indique qual das células numeradas da figura está ocorrendo essa separação. Essa separação das cromátides irmãs, lembra que cromátide irmã é o braço do cromossomo. Então, essas cromátides irmãs, olha, essa separação está ocorrendo em número 2. Por que ocorre isso aqui? Vai ocorrer nessa anáfase porque nós temos o quê? A duplicação do centrômero. Essa duplicação do centrômero, que é essa bolinha de proteína que segura os dois braços do cromossomo, duplica, aí permite que ocorra essa separação dos braços do cromossomo, a separação das cromátides irmãs. Então, é na célula número 2. Aí vocês também vão responder com as palavras de vocês. Esse conteúdo, ele é muito extenso, né? Processo de mitose e meiose. Aqui eu tentei dar uma resumida nos principais aspectos para que a gente resolvesse, claro, as questões. Espero que vocês tenham entendido as questões. Qualquer dúvida, me enviem as dúvidas de vocês, tá bom? Para que eu possa esclarecer para vocês. Até as nossas próximas aulas, as nossas próximas explicações. Fiquem com Deus. Tchau!